Olha, quem pode estar se metendo em confusão, aliás, está muito metido em confusão, é o presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Por quê, Arnaldo Ribeiro? Porque, contrariando o ditado ninguém solta a mão de ninguém, a Gaviões está soltando a mão do Augusto Melo. E sem o apoio da Gaviões, fica difícil. Está aí a nota oficial da Gaviões com relação ao Augusto Melo. O que ele fala? Confira a nova posição dos Gaviões da Fiel sobre Augusto Melo. No último sábado, a diretoria da Gaviões se reuniu com seus associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumos do clube. Diferentemente de momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um ano de paz entre todos os corintianos, e diante do cenário crítico atual, a Gaviões não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente, o Augusto Melo. Então, Arnaldo, é mais ou menos isso. Olha, como a coisa estava feia no ano passado, a gente foi lá, abraçou, não, tudo bem, fica aí, estamos apoiando. Teve até uma votação que não aconteceu, né? Uma votação do impeachment, porque a Gaviões foi lá na porta e tocou o terror, não teve votação. Agora já não é mais assim. E aí, Arnaldo, sem Gaviões, a Gaviões talvez não, com certeza é a torcida organizada que tem mais poder dentro de um clube no Brasil, isso não é indiscutível. Sem a Gaviões complica para o Augusto Melo, né? Complica de vez, né? Talvez fosse o único sustentáculo, né, do governo Augusto Melo. De lá para cá, né, Tironi, do ano passado para cá, quando a posição era apoiar o time independentemente da política, pela ameaça e rebaixamento, depois pela arrancada rumo a Libertadores, dava toda a pinta que nesse primeiro semestre, depois do Campeonato Paulista, continuou o pacto, né, para a paz no Campeonato Paulista, que rendeu o título, que ali, sem uma competição muito assim, decisiva nesse momento, e com novos elementos sobre o governo Augusto Melo, com a questão das contas não aprovadas, o balanço divulgado, esse aperto de mão já não existiria mais, né? E a minha impressão que agora é só uma questão de tempo, de ritos, de reunião. Então, a próxima votação de impeachment me dá toda a impressão que o Augusto Melo perderá e será defenestrado do cargo. Tem todo um processo tal. Eu acho que o Corinthians já pode pensar numa sucessão que vai acontecer aí, porque dá toda a pinta que está acabando o governo Augusto Melo. E o Renato sempre fala aqui que é um dos mais desastrosos da história. Se não em campo, porque ele acabou montando, gastando o que não podia, um bom time. E o Corinthians tem um bom time, tem um bom técnico, né? Então, acho que o Corinthians no campo é capaz de se virar aí desde que consiga pagar as suas contas. E isso, curiosamente, o Augusto Melo foi fazendo nesse tempo todo, nesse mais de ano de presidência, né? O elenco atual, a comissão técnica, ele não deixa atrasar para não ter problema no campo. Mas os outros boletos ele coloca embaixo da porta. E me parece com dias contados mesmo com o presidente do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser aí a situação. As costuras políticas que ele tinha, ele foi perdendo. E o apoio da Gaviões, que era o último apoio significativo, forte, ele parece ter perdido depois dessa nota publicada ontem. Olha, e aí o Augusto Melo, para tentar se salvar ou se explicar tal, ele fez um encontro com jornalistas ontem e falou que o Corinthians fechou uma lista de inegociáveis e que promete segurar gastos em 2025. Ele participou, como eu falei, de uma conversa lá com jornalistas e tal. Disse que teve proposta por 4 jogadores inegociáveis e acredita ter recusado mais de 100 milhões por esses jogadores. O Augusto Melo aí tentando se explicar. Bom, o Danilo,
se tem uma proposta, está devendo 2 bilhões, podia ter, sei lá, se livrado. Deveria ter vendido, né? É contraditório ele falar que, não, temos uma lista de inegociáveis e vou reduzir gastos, vou melhorar as contas do Corinthians, porque o Corinthians está numa situação que precisa de qualquer tipo de receita extra, né? Então, assim, a gente sabe que, lógico, o futebol depende do campo e etc., mas do momento que o Corinthians está com essa dívida do jeito que está realmente um absurdo. E é só para ponderar um pouco da questão da Gaviões, eu sempre gosto de falar, e eu falo várias outras vezes aqui, que a gente não tem que dar tanto cartaz para a torcida organizada muitas vezes, mas no Corinthians é diferente, porque a torcida do Corinthians, como você bem disse, tem um poder político absurdo. Então, é por isso que a gente fala tanto da Gaviões aqui, porque a Gaviões ela sustenta o Augusto. E, não, o Fabinho Soldado blinda o vestiário, o Dorival tá tranquilo. Tá tranquilo até a hora que a Gaviões quiser, porque é a hora que eles começarem a pressionar essa paz, essa blindagem aí no vestiário, ela pode ficar ameaçada. Agora, aquela pergunta de $1 bilhão, né, Renato? Até quando essas questões fora de campo vão influenciar no que acontece dentro de campo? O Corinthians enfrenta hoje o América de Cali para tentar se manter vivo na Sul-Americana. O jogo é na Neoquímica Arena. E aí, essas coisas, por enquanto, não se misturaram. Até porque o boleto lá dos pagamentos dos jogadores segue sendo religiosamente pago, diferentemente de outras coisas. Mas, uma hora é capaz desse caldo entornar, né? Vai entornar, não tem jeito. Imagina você ter o presidente empichado e aí a briga política que vai acontecer no Corinthians por quem será o sucessor do Augusto Melo. Eu acho que os dias dele agora estão realmente contados e não são muitos. A Gaviões era a única força que sustentava o Augusto Melo. Politicamente ele perdeu todos os apoios. E a Gaviões, como bem lembrou o Arnaldo, ou você mesmo, Tirone, não tenho certeza quem foi, mas a Gaviões impediu o impeachment do Augusto numa reunião em que estava tudo marcado para ele ser empichado. A Gaviões foi lá e quase que invadiu a sede do Corinthians e obrigou a ser adiado de novo, né? Dessa vez ele vai cair, não tem a menor dúvida. E aí não tem Fabinho Soldado, não tem Dorival, não tem quem consiga evitar que isso aí, de uma maneira ou de outra, acabe entrando dentro de campo. O Corinthians tem um bom time, ok, mas está longe de ser um time que vai disputar grandes coisas esse ano. Basta ver o Flamengo e Corinthians, aquele 4-0 que podia ter sido 8, embora tenha ganhado depois no jogo do VAR, né, o famoso 4-2 que foi o jogo do VAR, que foi um jogo muito mais duro do que o placar sugere. O sugere 4-2, parece que foi uma goleada. Não foi, os últimos 2 gols foram no finalzinho. Então, eu acho que o Corinthians, esse ano, vai ter muitos problemas. O melhor que ele faz é tentar se manter ali perto, sempre na primeira página, para não tomar susto no final do campeonato. Não vejo esse Corinthians com grande futuro esse ano, não. E a Sul-Americana, vamos combinar, né? A Sul-Americana para o Corinthians tem um gosto amargo, especialmente amargo, né? Porque ele não se classificou na Sul-Americana pelo resultado dele no Campeonato Brasileiro. Ele se classificou na Sul-Americana porque ele perdeu na pré-Libertadores. Ele, pela terceira vez na sua história, foi eliminado na pré-Libertadores. Então, a Sul-Americana, para o Corinthians, está muito longe de ser um prêmio de consolação. Olha, vamos colocar na tela aí os jogos da Sul-Americana que acontecem nessa terça-feira. Olho na tela. Teremos Nacional de Potosí e Guarani, Vitória contra o Defensa e Justiça, Sportivo Luquenho contra o Godoy Cruz, Boston River e Independiente, Corinthians e América de Cali, Melgar e Lanús. Antes de ir para o intervalo, Arnaldo, é mais jogo para o Corinthians seguir na Sul-Americana ou, sei lá, cair fora, focar no brasileiro, tem um elenco até razoável, dá para fazer uma boa campanha? O que você acha? Ou o Dorival vai focar nas Copas? Como sempre, né? Como sempre fez nas últimas... nos últimos trabalhos, no Flamengo e no São Paulo, ele focou nas Copas. Tenho certeza que o Dorival vai vencer o América e manter as chances. Aliás, impressionante a quantidade de torcedores colombianos aqui em São Paulo, do América de Cali, né? Acho que vão encher o pedaço deles na Neoquímica Arena. É um jogo em que os colombianos jogam pelo empate, o Corinthians precisa ganhar de qualquer forma, né? E eu tenho só de acompanhar os trabalhos dos últimos Dorival, a nítida sensação que ele vai tentar ganhar de qualquer forma para manter as chances. Aí que tá, né? A gente tem
esse contexto político que o Renato descreveu, muito frágil, né, com o presidente podendo sair a qualquer momento, mas a gente não pode perder de vista. O Corinthians tem um dos times, um dos elencos mais caros do país, o último técnico da seleção brasileira, o jogador mais bem pago do território nacional. Então, jogar Brasileirão para não cair de novo não cola, né? Eu acho que o Corinthians já está numa situação vexatória de ter disputado a Sul-Americana e não a Libertadores. Então, o Corinthians tem elenco e orçamento para brigar em cima com os demais. Achar que está tudo bem, que o título paulista valeu o ano, com esse elenco aí, o título paulista não paga esse elenco, não. Concordo 100%, né? Muita agenda positiva, achar que está tudo bem, não, porque aí vamos não cair, tá tudo legal. Acho pouco de a terceira folha salarial mais cara do país. Olha, lembrando, hoje... Tirone, pode falar. Lembrando só uma coisa, o Corinthians está em terceiro lugar nesse grupo, né? O primeiro se classifica, o segundo vai disputar um play-off com quem vem da Libertadores e o terceiro vai para casa. Isso. O Corinthians faz o jogo hoje contra o América do México, em casa, mas as duas últimas rodadas ele faz fora de casa, contra o Huracan, que é o líder do grupo, e contra o Racing do Uruguai. Então, eu não vejo, sinceramente, não vejo com otimismo a classificação do Corinthians, não. Olha,